Jornalista Djalma Luiz Benetti, o nosso Deda e o seu Deda Questão. Oferecimento Ótica Exata. Quando o assunto for visão, é na Ótica Exata. 4 lojas em Sorocaba, na Braguinha, na Rua de São Bento, no Shopping Guatemi Esplanada e no Shopping Cidade. Residencial Helena Maria, Jardim Residencial Helena Maria. O seu lote no Valelville, com pista de caminhada e um lago para você chamar de seu. Mais um empreendimento com a qualidade, com a grife MGT Bolina. E Shopping Cidade, o shopping que encanta você. Deda, muito bom dia. Prazer ter aqui conosco. Tudo bem, Deda? Bom dia, Arcolini, tudo bem? Bom dia, Moreto, Kiko, Rosana. Porque a gente tá no Face e tá de gravata borboleta. Agora sim. Nós estamos em 2 canais no Face. E aí, No IPA Online e também no Rádio Ipanema. Nos 2 Faces. E agora vendo essa gravata O maravilhosa. palhaço com o Hermenegildo Zen aqui. Não, Você é nacional. a gravata Não fala borboleta? português. Fala português. Só eu, Moreto. Moreto, nós dá pra ver nós dois. Nós vamos conseguir uma permuta para vocês, tá? Vamos falar, o vereador Hudson, nós vamos lá no Big Chico e nós vamos fazer uma permuta no Big Chico. Eu Tá quero feito auxílio já. paletó também. Vai ter Vai ter auxílio paletó? Não, você ganha o paletó. Não, Você auxílio não é juiz então, federal, então, não tem auxílio moradia, auxílio, tá? Auxílio creche. É. Tem, eu não tenho mais filho pra... Tem, Apesar você que vai tem... vovô já. Não, Deus me livre. Pode deixar mais tempo. você Apesar não que sabe a alegria que é. eu sei que é, mas deixa um pouco. Eu curti mais minhas filhas sem compromisso de ter um filho para elas. No Rio de Janeiro, tomou? No Rio de Janeiro tem um procurador que ele recebe auxílio creche. O filho dele tem 24 anos. Não incorporou, mas é legal. Legal, legalíssimo. Claro que é legal. Quem está discutindo com o promotor que não é legal, né, meu? Tá tudo legal. Será que ele está contente com você, Arcolini? Quem? O Bolina. Por quê? O Túlio disse que você falou grosso e firme ontem da MGT aqui. Eu falo Eu mesmo, falei é fácil. Sabe o que ele quer? Ele quer um lago para se chamar Eu de disse, seu. é isso. Tem aquela música? Um homem para chamar de seu, mesmo que seja eu. Quem que cantava essa música? Quem cantava? O Erasmo Carlos, gente. Ele cantava para uma Olha, hoje é dia da Jovem MPB, Guarda. né? Não tem. Você já está levando para o lado errado. Perdão. Eu não Aliás, sabia. hoje é dia da MPB e é nosso dia também. É o dia para a erradicação da pobreza. Aí depende do ponto de vista. Eu também estou querendo erradicar a minha. Maravilha. Ai, ai. Bom dia, professor Cristiano Leão, seja bem-vindo aqui a Ipanema, sempre uma alegria e assunto importante. Tudo em paz? Amigo do Renan Santos, Bom dia. sabia? É. É comunista também ou não? Bom dia a todos os ouvintes. Você já começa assim, né? Já começa assim. Ele é um democrata, tá? Bom dia aos professores e professoras de Sorocaba e região. Eu gostaria de saudar, o Dia dos Professores foi dia 15, né? São dias aí Foi na um semana feriado. de comemoração. E lembrar essa importante data, né? E lembrar de uma campanha, eu gostaria aqui, Deda, de poder falar da campanha da nossa confederação, da CONTER, que tem muito a ver com esse assunto importante do debate de hoje, que é sem apagar o professor e apagar o futuro. É muito importante isso, a CONTER, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, que representa mais de 1 milhão de professores pelo país, da rede privada, e trabalha hoje essa questão de valorização do professor e do papel do professor para a sociedade. Ô professor, o senhor está falando especificamente desse assunto escola sem partido, né? Que esse movimento que vem ganhando corpo, principalmente desse pessoal mais à direita que nós temos aqui no Brasil. Eu não vou nem taxar direita, esquerda, essa coisa contra o pessoal mais radical, né? Que entende que precisa Tem radical dos ser dois lados, dos né? dois Há lados. patrulhamento dos dois Mas lados. esse pessoal mais radical para a direita, né? De que tudo pode ser uma orquestração ideológica para se mostrar e se pregar a ideologia, principalmente comunista, nas crianças, nos nossos jovens, né? Tolheu, professor. Acho que Sim. isso daí vai segurar bastante, professor. O radicalismo, ele vem dos dois lados, assim, como o Kiko falou, e a educação serve para mediar isso. Ela serve para estabelecer um amplo debate, a pluralidade, e fazer com que o aluno conheça todos os lados. A partir do momento que o conhecimento se amplia, o preconceito diminui. A sociedade vem vivendo um momento de muita disputa, uma disputa muito acirrada e às vezes muito violenta.
E a falta de conhecimento leva a isso. Quando se transmite muito de um lado e não permite que uma visão antagônica, plural, vai se criar o ódio. Eu gostaria, Deda, de fazer uma colocação. Quando a gente fala na escola privada, nós falamos um aluno que o pai, neste momento em especial, que não perde o emprego, ele tem uma renda, né, suficientemente boa, né, ele está provavelmente na classe AB, alguns na classe C. Também há um certo controle da própria comunidade escolar em excessos. Mas qual é o limite do professor, eventual? Porque todo mundo tem posição. Né? Eu acredito que, em especial para o aluno mais velho, a verdade, às vezes até ele sabe qual é a posição do professor. Mas quando o professor também coloca de maneira isenta todas as posições, qual é o limite que o professor tem para tratar determinados assuntos quando ele tem a sua própria posição? Como é que deve ser tratado isso sem que a gente possa apagar a voz do professor? O limite é o respeito à posição antagônica, como nós já falamos. E quero lembrar que a LDB já regra o posicionamento dos professores. Não existe uma... O que é a LDB? A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. LDB. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e que cria mecanismos, né, tanto de permitir a liberdade de expressão, como de limitar, né, a imposição de uma ideia sobre os alunos. Mas eu acho que o limite é justamente o respeito à oposição antagônica. Como na imprensa. A imprensa, eu ouço aqui, aliás, eu fico muito preocupado quando se debate isso na educação, que eu acho que é uma sequência. O limite não é um só. O limite, e aliás, ele cria, apesar de a gente usar a palavra limite, ele cria potencialidades de se obstruir tudo que se pode ser falado. Então, não só sobre política, não, né? só sobre política. De repente, o interesse empresarial. Eu estava aqui ouvindo o importante assunto trabalhado pelo Gabriel Bittencourt, que é a questão da obsolescência programada. De repente, vem um setor empresarial que não gosta do assunto e começa a limitar o posicionamento do ambientalista, do professor e até do jornalista. Então, o limite, nesse sentido, é para tudo. E a escola ela vem para fazer um amplo debate dos assuntos polêmicos para esclarecimento. É o foro adequado para isso? É o foro adequado. Na escola onde se ensina. Professor, duas questões, né? No começo, né, o Kiko falou, olha, amigo do Renan, né, o Renan vereador do PCdoB, e eu perguntei, o senhor é comunista ou não? E aí, né, obviamente que é uma questão sua, falou, não quero falar disso, mas o ponto é, a sua crença, né, ela não acaba prevalecendo, né, sobre o antagonismo, a sua crença dentro da sala de aula? Até pela autoridade do professor, talvez? Olha, E aí estamos falando do caso seu específico, e gostaria que o senhor falasse que se conhece um professor que tem uma visão contrária. Por exemplo, que seja aliado do Bolsonaro, que seria o antagônico disso que a gente está falando. Foi isso. E aí, e os dois lados, como que eles controlam? Eu sou professor de geografia, né, tenho formação na geografia crítica, e tem um grande teórico no Brasil, que é respeitado no mundo inteiro, Milton Santos. E tenho minhas posições políticas e sou honesto com os alunos. O importante, a honestidade em você esclarecer seu posicionamento, faz parte de você ser justo com ele ao ele se posicionar. E não há nada que não seja justo quando você tem dados para falar. Você pode não impor. E o resultado da educação é feito em avaliações. Qualquer pai que se preocupe com a formação do seu filho, acompanhe as avaliações que o seu filho faz. Veja se isso tem imposição ideológica ou um estabelecimento de um pensamento através de leitura, formação de dados, e que crie situações divergentes da sociedade. Talvez seja importante a empatia, quer dizer, sempre se colocar por que o outro tem aquela posição, por que a visão dele é aquela, como é que eu me coloco na visão dele, na situação dele, para entender como ele pensa, né? ou o professor, ou a esquerda, ou a direita, por que ela, qual é o objetivo final daquilo, né? Eu sinto uma sociedade muito individualista, né? Umas pessoas, muitas vezes as que podem mais, estão isoladas, achando que se protegem diante das suas grades e câmeras, enquanto na verdade, elas menos se protegem na medida em que se protegem,
enquanto a desigualdade graça pelo país, a corrupção se coloca. Então, assim, é um momento muito difícil de abordar esse tema nessa situação que o país vive. Né? É muito difícil, e Deda, uma questão muito importante, né? E que vem à luz todo esse debate. A sociedade, ela se formou uma sociedade desigual, uma sociedade com muitos preconceitos raciais, étnicos, né? de gênero. E não foi a educação que formou isso. O grande problema é quando a educação contrapõe essa formação que não vem dos professores. E o professor tem um papel. Olha, você não pode ter o preconceito a uma pessoa que tenha uma etnia diferente. Você não pode ter o preconceito a uma pessoa que tenha uma identidade sexual diferente. E aí os professores estão sendo questionados por isso. Esse é o ponto. Você sabe que uma conversa, eu já até falei isso para o Kiko uma vez, com o professor Arthur Fonseca, ele foi o presidente do Conselho Estadual, membro do Conselho Nacional de Educação, e a pergunta que eu falei, quando que a escola pública, né, vai ser igual à escola particular? E ele falou assim, olha, gostaria de dizer que, não dizer nunca, mas é muito próximo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, por quê? O sentimento dos pais do aluno da escola pública é de pertencimento. O pai vai lá, olha, eu estou pagando, e aí eu vou lá e cobro da escola, da escola privada. Estou lá, eu participo das reuniões, eu acompanho meu filho, eu falo, olha, estou investindo em você, você tem que ter um resultado. Na escola pública, o que ele dizia é o seguinte, parece que os pais, ele falou, olha, o problema não é meu, o número de pais na escola pública, indo à escola, conversando com o diretor, nas reuniões, com os professores, ele falou, é muito menor. O comprometimento do pai, do aluno da escola pública, é absolutamente diferente do aluno do pai. Posso não concordar? Claro. Deixa o professor Cristiano. Nós viramos um debate, né? Muitas vezes o pai da escola privada, ele terceiriza a educação, ou seja, ele paga o melhor, o problema da escola, inverte-se. E às vezes o pai da escola pública é mais solidário. Eu acho que depende muito da liderança. Seja na escola pública ou na escola privada, a liderança do diretor, do corpo docente, no envolvimento da comunidade, pode ter ilhas de excelência na comunidade pública, não é só no conteúdo programático, mas em tirar da linha de miséria, de risco, uma comunidade num bairro carente, como também uma escola privada onde o pai participa, porque muitas vezes no ensino médio ele acha que não tem que ir na reunião, é aí que ele tem, é aí que o filho precisa mais do pai na adolescência. E numa sociedade em que o trabalho é muito intenso, os pais ficam com a sensação de culpa, né? Então terceiriza, paga o melhor, está resolvido. Eu acho que talvez o tamanho da rede, né, e da liderança de cada profissional faça da rede pública a diferença dela demorar muitos anos para chegar. Compromisso de direção, compromisso, é o tamanho, o gigantismo dela, talvez uma autonomia maior dentro por unidade, como tem na escola particular, ela tem uma autonomia. Vai lá, agora eu quero ouvir o professor Cristiano. Eu tenho experiência, eu já fui professor efetivo, né, da rede estadual de ensino, já fui professor efetivo de prefeituras, né, hoje eu estou só no ensino privado, pelo tempo que a gente tem também. Mas eu vejo também que a escola pública, a participação dos pais é fundamental, não é uma coisa que acontece igual em todas as escolas. Tem escolas públicas onde os pais participam muito. Do ensino. E assim no ensino privado também. Né? Tem escolas onde os pais participam muito, tem escolas onde os pais não participam. Agora, a questão é também, se responsabiliza muito o professor ou até os pais pela qualidade de ensino. Nós estamos esquecendo no número de alunos em sala de aula do ensino público, da infraestrutura de laboratórios do ensino público, dos salários defasados dos professores do ensino público. Agora, a presença do pai, uma parte dos alunos do Estado. A presença do pai é um diferencial, seja no público ou no é fundamental, contribuindo, estabelecendo não só na crítica ou na exigência, mas contribuindo com o debate, com a formação, nos momentos de comemorações de datas cívicas, de instruir o aluno por que aquela data vem acontecendo. A falta da política como conteúdo e de uma maneira programática também aumenta a violência contra o professor, né? Exatamente, e eu fico muito preocupado com essa realidade questão, e da forma que a escola sem partido aborda esse assunto em relação aos professores. E Deus tinha me perguntado sobre a questão se eu conheço professores. Conheço professores, sim, tem outro posicionamento, professores que têm posicionamento mais de direita, eu tenho um pensamento mais de esquerda, sim.
mas conheço professores e convivemos muitíssimo Eu bem. também tenho um pensamento mais à esquerda do que à direita. E sou empresário. E convivemos muitíssimo bem porque o respeito ao antagonismo e a forma que se debate esse assunto é importante. Mas o que a gente não pode na escola é fazer com que esse projeto vire uma ameaça ao professor. E às vezes a gente sente isso, que vem sendo usado esse projeto em um ataque ao professor e que isso acaba aumentando a violência, inclusive, contra o professor, que já é um fato. No município de Sorocaba nós já temos exemplos, no estado de São Paulo muitos exemplos e no país inúmeros exemplos. E nós não podemos esquecer do papel fundamental que o professor exerce na formação, não só para discutir a política, mas no acato que o professor tem a todos os problemas de seus alunos. E a importância que o professor tem na formação. Não existe uma profissão, que nós queremos deixar claro, é que não existe uma profissão nesse país que não passe por um professor. Com certeza. Todos os profissionais que leem um relatório, que faz uma conta, que exerce uma função técnica, uma função científica, um médico, um arquiteto, um engenheiro, um jornalista, que não tenha passado nas mãos de um professor. E muitas vezes, dentro desse debate, o professor é esquecido. Não, o professor se tornou, ou às vezes se torna, dependendo de determinadas colocações, como um grande vilão. E a gente esquece de toda a infraestrutura que muitas vezes é deixar de dar a esse professor, como eu já citei, número de alunos, defasagem salarial, falta de material escolar, chegando em setembro. Professor, causas sociais. Nós estamos falando com o professor Cristiano Leão, que é presidente do SINDRO. O SINDRO é o Sindicato dos Professores da rede privada. Ele representa em todo o Brasil mais de 1 milhão de professores. E nós participamos desse debate aqui hoje na Ipanema, falando um pouco sobre esse movimento que o MBL faz crescer em todo o país, que é uma escola sem partido. Eu conversava já faz algum tempo com um professor da Unicamp de arquitetura e eu ouvi essa conversa, na verdade, né, de algumas pessoas que estavam conversando, e ele dizia sobre esses empreendimentos. Já chego já na escola, mas é muito interessante essa colocação perdão, desse mestre da Unicamp. Ele falava sobre esses empreendimentos imobiliários, esses conjuntos habitacionais, onde se você entra, o outro não sai, se você sai, o outro não entra, né, que a gente tem feito aí, e principalmente uma falta de um cuidado maior com o paisagismo, com a arquitetura. Ele falou que a sensação claustrofóbica que causa, não que o cara vai se sentir louco, mas causa, ele pode até não perceber, faz com que ele não tenha um pertencimento àquele local. Então ele procura ir para o bar, procura sair quanto antes, não tem acolhimento ali dentro da sua própria casa. Então está falando da necessidade de se fazer algo mais planejado, nem que seja menor, mas não colocar o maior número de residências de apartamento num espaço exíguo. Ele falou que isso daí psicologicamente afeta os moradores, afeta as pessoas. Eu acredito, não precisa você raciocinar muito que ele está certo. Dentro da escola também, eu tive uma experiência, confesso que não foi legal. Já faz algum tempo, eu acredito e espero que a situação nessa escola tenha melhorado. Eu entrei nessa escola, uma escola estadual, tudo cinzento, cortina rasgada, a carteira tudo meio rengue-tengue. Você tinha uma sensação de que você está num lugar totalmente deteriorado, parece que aquilo lá psicologicamente vai influenciando você de forma negativa. É uma questão estrutural também que prejudica o aluno. Não é só colocar na costa do professor. É uma questão. E eu fiquei, sinceramente, surpreso e com uma sensação ruim de ter que, suponhamos, né, se tivesse que aprender todos os dias numa sala como aquela. Eu acredito, espero que tenha mudado essa situação, mas sei que por esse Brasilzão afora tem situações piores ainda em escolas da rede estadual ou da rede estatal, né, professor? Não tenha dúvida. Infelizmente, eu já trabalhei em situações que o ambiente desfavorecia a harmonia. A harmonia é importante, o ambiente faz parte dessa harmonia educacional. A escola não é formada só por professores e alunos. A escola é formada por um ambiente, por equipe pedagógica, por professores, por funcionários, trabalhadores da escola, que fazem manutenção, que fazem a limpeza, que fazem a merenda escolar. Então, todo esse ambiente, ele é muito importante. Quanto mais propício, né, melhor é. Não só muitas escolas estão deterioradas, eu não posso falar isso generalizando, mas nós sabemos que a realidade de muitas são precárias. Como o número de alunos dentro dela, carregando esse ambiente, ficando um ambiente tenso, vai dificultar o ensino.
Imagine um ambiente de escola com 40, 50 alunos em sala de aula, o aluno tendo que ficar 5 aulas ou 6 aulas ali diárias, né? Se ele não vai sentir um momento sobrecarregado, ele não vai querer sair, ele quer ir para a quadra. Muitas vezes chega na quadra, está deteriorada, não tem bola, não tem uniforme, né? Ou então, eu quero pular o muro, eu quero ir para um ambiente mais favorável. A escola ela tem que ser agradável, como infraestrutura, como ambiente, como equipe pedagógica, professor. E essa é uma realidade absolutamente distante do que é privado e do que é público. Em que momento que isso se aproxima? O ambiente do ensino privado, primeiro, é só fazer uma lembrança que a educação é pública. As escolas são privadas, mas nós trabalhamos com a formação da sociedade. Então, a educação é pública. E também no ensino privado nós temos diferentes níveis de escolas. Nós temos escolas que estão muito bem preparadas, que têm um ambiente agradável, um número de alunos adequado para a sala de aula, carteiras adequadas, entre outros equipamentos de ensino. Nós temos escolas do ensino privado que são adaptações, que enchem a sala de aula de alunos, né, que não tem uma equipe pedagógica favorável, que ultrapassam os limites e sobrecarregam o professor também. Então isso acontece também no ensino privado, né? Há diferenças, assim como no ensino público também. Seria injusto falar que o ensino privado é bom e que o ensino público é ruim. Não é inegável que a quantidade de escolas no ensino privado que tem uma qualidade proporcionalmente pode ser maior do que a do público, mas tem muita escola pública boa, muitas lideranças de diretores com o seu corpo docente. E nós temos que imaginar, né, professor, eu queria 3 jornais para estar debatendo, nós vamos convidá-lo novamente para cá, para estar conosco, mas todos os problemas que vêm na família chegam na escola. Então, muitas vezes, né, não pode tratar o assunto da baleia azul, mas o coleguinha ouve, na casa dele se discute, e naquela onde há o silêncio, quando ele chega na sala de aula... A baleia azul, aquele jogo? Que falava do suicídio, daquelas provas que levaram até crianças ao suicídio. Então, assim, a escola tem um momento em que ela tem que abordar com a família, com o aluno, ou a questão, por exemplo, esta questão que se coloca hoje em toda a mídia nacional do transgênero, é uma situação que em algumas escolas já existe essa realidade, em outras não. E talvez quando existe, cai o fantasma, cai aquele mito de que aquilo não é apologia, não é tratar, mas é um problema que chega na escola. Às vezes, há situações de crianças de um comportamento mais erotizado ou de conhecimento de relações, assuntos ligados à questão da biologia e do próprio relacionamento de sexo, mesmo crianças pequenas que em alguma situação aquele assunto na casa é tratado e vem para a sala de aula. Então é claro que a escola não quer antecipar esse tema e não antecipa, né? Em algumas situações o assunto não é tratado na comunidade. Isso em qualquer escola, qualquer instituição de ensino. E aí que você tem o corpo pedagógico, você tem o psicólogo, que estão preparados para trabalhar em cada fase e, obviamente, que quando o trabalho é coletivo, até pedindo autorização para os pais para desenvolver determinado tema em que a sociedade força a escola, mesmo estando fora do momento, porque o assunto chega à escola e não dá para pôr embaixo do tapete. Não é ampliar, mas às vezes esclarecer e tirar o mito de determinados temas, sejam eles quais forem. Política, preconceito, gênero, tudo. Lembrando que a escola é o mundo. Esse mundo chega na sala de aula. A netinha do Deda não tem determinado assunto na casa dela, a Helena. Mas o coleguinha dela tem. Isso chega na sala, isso vai chegar até a Helena. Então, para proteger a Helena, a escola vai abordar ou com a família, ou com o grupo, ou com aquela criança que trouxe o problema para tratar e encerrar a discussão naquele sentido. Então, isto é escola, não dá para virar, tapar o sol com a peneira diante dessa grande cidade que é a escola. A escola é um elemento da sociedade. Ela não está e a fora, escola sem partido é tapar o sol com a Eu peneira. só gostaria de destacar o seguinte, o Kiko abordou temas importantíssimos aí. Que chegam na sala de aula. Sem dúvida, nossa. Eu não falo em casa. Todo mas dia, viu, tá na rua. o coleguinha do seu filho fala. Na Agora, casa dele só fala. gostaria de lembrar que essa discussão do Escola Sem Partido começou com um aluno, sei que chegou para o pai e foi falar sobre Che Guevara. Como que estão falando de Che Guevara na sua escola, aquela coisa toda. Ele foi um personagem importantíssimo da história recente do mundo. Como foi Hitler, como foi Getúlio Vargas. Exatamente, eu falava isso sobre ontem. Collor. Eu estava vendo sobre Lula. a Revolução Russa. Nós estamos tendo 100 anos da Revolução Russa agora. Aliás, é hoje, não é, professor? 17 de outubro?
Eu acho que é hoje, hein? Depois nós nós vamos temos 100 confirmar. anos de Revolução Russa. É hoje, é hoje. 17 de E outubro. no dia 8 foi 50 anos da morte de Che Guevara. Exatamente, foram datas simbólicas, por isso que Che Guevara foi lembrado. São elementos da história. São elementos da história. Discutir Então eu já isso. vi professor, por exemplo, falando sobre Revolução Russa, resumindo aqui o que ele falava ontem, foi o seguinte, foi uma revolução que aconteceu na Rússia, que começou com Lenin, terminou com Stalin, morreu mais de 30 milhões de pessoas Mais de do fome, que o não sei o quê. Holocausto. Mas ninguém perguntou, mas por que teve a revolução? Tem que falar, porque o povo estava passando fome, estava sofrendo czar. Era um ditador também, um fascínio daquele lá estava, não sei se pior ou igual a Stalin, mas era, por isso que surgiu. Em Cuba, por exemplo, era um prostíbulo americano, por isso que surgiu a Revolução. Então tem esses fatos também. Você pode não gostar, não concordar, mas tem que falar. Se O perguntar. esclarecimento de todos os assuntos é a melhor forma de reduzir os preconceitos. O preconceito vem quando não há o conhecimento. Exatamente. Quando se esclarece, se debate de forma honesta, de forma ampla, você elimina todos os problemas da sociedade. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui. Nós vamos para o intervalo, 9 horas e 2 minutos. Olha, só falar algumas participações, né? A Cíntia, né, ela diz o seguinte, olha, eu acredito na ética e responsabilidade social, né, com conceitos, não há, com conceitos de ética e responsabilidade social, portanto, não há necessidade de programas do tipo Escola Sem Partido. Né, o Gerson Júnior, né, ele diz o seguinte, né, até no Netflix você tem lá, né, os 13 porquês, né, aquela série, onde você fala de suicídio, né, dentro da própria escola. Quer dizer, a escola deveria ser um lugar de fomentar ideias, né, de não tapar o sol com a peneira. E quando a gente vai para o café, Vamos. como eu prometi ontem, falar do Zé Boca, o Zé Boca e o Maurício Tolkien, que já vieram aqui, né, são contadores de história. Grande. E eles estão com um programa que é direcionado a grupos de alunos, não necessariamente dentro da escola, pode ser fora, mas a grupos de alunos, onde está lá na dinâmica, né, da expressão artística, eles abordam sagarando os 9 contos da obra de Guimarães Rosa, que são debatidos através de contação de histórias, dos causos, né, apresentações audiovisuais que envolvem música e cinema, que aí é o público do ensino médio, cursinho pré-vestibular, dura de 1 hora e meia, né, e aí esse que é um livro importante em qualquer vestibular, que é Sagarana do Guimarães Rosa, é o momento onde, né, o médico, né, ele registra a sua percepção do sertão mineiro onde ele vivia, e aí ele apresenta para o Paulo Ronay, que era um grande editor húngaro, chega ao Brasil, apaixonado, aprende a língua, estava naquela relação de embaixada e tal, e o Guimarães Rosa, que é o médico, pede para o Paulo Ronay, você não dá uma lida? O Paulo Ronay fala assim, cara, eu queria ser amigo desse cara, mas é mais um que me vem pedir para ler o que ele escreve e falar. E aí o Paulo Ronay lê quase caricórico, falou, cara, esse cara é genial. E aí é quando se descobre, né, dá luz ao gênio que Mas é ele tem Guimarães um dicionário Rosa. de citações, Paulo Ronay, sensacional. Não, Paulo Ronay é... Olha, Deda, antes do Então fica Cristiano, aqui. professor Cristiano, que é presidente do Sintra, ir embora, eu quero me desculpar com o ouvinte do Ipanema Online, que eu estava com 2 telefones, o meu telefone eu estou sem o WhatsApp, e eu tenho um outro telefone que está habilitado aqui, e agora eu vou só para finalizar, olha, a Yara Garcia diz o seguinte, escola pública e escola privada não tem diferença, a diferença é entre os pais e alunos, é aquilo que eu falei. Concordo, o César Augusto Machado, concordo com o Kiko, a direção faz muita diferença, mas a maioria dos pais de escola pública acham que a escola tem que resolver tudo, principalmente em regiões mais carentes. O Marcelo Queiroz diz Bolsonaro 2018. A Miriam Passos, parabéns, IPA Online, muito bom. O Johnny BR Silvester diz o seguinte, se os políticos devolvessem os dinheiros roubados no esquema de corrupção, nada disso estaria acontecendo. Outro ponto é a extinção dos sindicatos. Nada disso estaria acontecendo. Agora eles querem jogar, deixa eu ver aqui o que fala. Aqui eles querem jogar provavelmente na cota 3 pontinhos. A Yara Garcia diz bom dia. André Oliveira, bom dia. IPA, ótimo jornalismo. Eu ouço vocês todos os dias. Abraços ao Deda. E a Jéssica Polifrone, a gravata borboleta. Que gravata borboleta é essa? É linda, coisa linda. Olha, a dona Vilma, ela diz o Tá de seguinte, brincadeira. Ah, dona Vilma Vilma. pode, dona Vilma pode. E vamos quando há comercial. conhecimento educacional, científico e espiritual, não existem preconceitos. As causas e efeitos são reconhecidos através de práticas prioritárias na área da educação, seja no científico ou no Olha, o espiritual. César Caracante, para finalizar, diz o seguinte, senhores, os professores desvalorizados, as escolas sem estrutura, uma crise moral e ética com graves efeitos na legalidade. Os alunos vão discutir partidos políticos?
Vamos dar importância para a educação moral e cívica. E o Edu Martins, bom dia. Pais que conseguem investir numa escola particular estão preocupados com o resultado do seu investimento, que no caso é a educação do seu filho. Ainda mais a imparcialidade do professor da escola pública. O que deveria fazer crescer ainda mais a imparcialidade do professor da escola pública. Perfeito, você está de brincadeira. O professor Osmar diz o seguinte, que Pelo amor comparar de a escola Deus. pública e privada é a mesma coisa que um Fusca e uma Ferrari. Então, tá bom. Vamos pro premiadíssimo Café e Celso, produz da Padaria Real. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Daqui a pouco voltamos com o tema da questão.